para sermos proclamadores da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a ajudar o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a pronunciar a Tua palavra de uma tal forma, Senhor, que seja marcante na vida de cada um que ouve, Senhor. Ó Deus, nós não queremos perder, Senhor, tempo. Nós queremos que cada minuto seja útil, Senhor, para conhecermos mais da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Teu Espírito revela-nos hoje aquilo que o Senhor quer nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós paramos no versículo 6 do capítulo 4, não é isso? Mas o assunto de Caim e Abel é tão bom, nós vamos continuar, né? Porque aqui no 6, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha, eu tive a oportunidade de ver um semblante caído. Não sei se vocês já perceberam em alguém que não está mais na presença de Deus, o semblante caído. Eu tive essa oportunidade, infelizmente. Mas é claríssimo. Quando a pessoa peca, o semblante dela é caído. Ela tem um outro olhar, uma fisionomia estranha. Parece mesmo que o diabo está possesso na vida daquela pessoa. Então, você vê a diferença da pessoa que tem a luz de Deus, que tem a comunhão com Deus, que tem esse diálogo de pai e filho, e daquele que está distante. É o semblante, é outro, completamente diferente. Então, o Espírito Santo mostra, dá discernimento para você ver quando a pessoa não está bem. Né? A pessoa, o linguajar, o olhar, os pensamentos, tudo vai diferente. Então, quem é espiritual percebe quando a pessoa está com o semblante caído, ou seja, distante de Deus. Então, enquanto ela tem a luz de Deus, né? Quando ela é justa, ela brilha como a luz. E quando ela está no erro, ela perde. Então, as trevas parecem no seu semblante. Então, o cuidado que nós temos que ter de não perder essa luz. A presença de Deus é luz. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? O que Deus quer dizer aqui? Para que nós procuremos o bem, sempre fazer o bem, o melhor. O errado, o torto, o mal feito, não é de Deus. As coisas de Deus são perfeitas. Então, os filhos de Deus vão fazer as coisas bem, do bem e não do mal. Então, Deus está mostrando que nós devemos procurar o bem. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, olha aí o perigo. Quando você não quer fazer as coisas bem feitas, bem para agradar a Deus, bem por sua responsabilidade, por seu caráter, né? Quando você não quer fazer, você está nesse perigo do pecado te pegar, né? E você ser levada sem perceber pelo mal. Então, porque você plantou, é como se você estivesse dando as costas para a voz de Deus, então você vira de costas para Deus e de frente para o diabo. Então, está disponível para o diabo. Então, é uma situação que todo cristão enfrenta
todos são tentados. Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a voz do diabo. Então, está ali, está rodeando, está à porta, está pertinho de você. E Deus não apaga as nossas vontades. Ele nos deu livre-arbítrio para escolher, para pensar, para decidir. Ele não nos trata como um robô. Ele deixa nós escolhermos ou o bem ou o mal. Então, ele fala bem claro, se fizeres bem, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, quer dizer, a sua escolha, mas sobre ele deves dominar. Quer dizer, ele nos dá condições de dominar. Não vem além das nossas forças. Ele faz você lembrar, isso é errado. Você aprendeu na minha palavra que isso é errado. Então, você não é uma pessoa que, não sabia. Né? Quem é de Deus sabe quais são as suas leis, quais são os seus mandamentos, sabe das disciplinas. Então, erra porque não tem esse domínio, ou seja, ela não tem a natureza divina ainda. Ela ainda é carne, ainda é a alma vivente, não é espírito vivificante. Então, quem é espírito vivificante sente o perigo, sente o mal se aproximando e não cai. Faz-se forte porque está diante de Deus. Né? Quando Jesus foi tentado, ele mencionava tudo o quê? Não vou atentar meu Pai, né? Não vou atentar a Deus. Não vou me jogar daqui tentando Deus. Porque ele sabia que Deus estava vendo, que ele ia desagradar a Deus se ele obedecesse à voz do diabo. Então, quer dizer, é uma consciência que ele nos dá dentro da palavra dele. Ele já nos mostrou a sua vontade, já nos mostrou o perigo, nos mostrou o que ele espera de cada filho. Então, como Jesus, nós temos que falar, não, eu não vou fazer a vontade do diabo, eu não vou dar ouvido à voz do diabo. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, isso acontece entre irmãos na igreja, né? Um se levanta contra o outro. Devido a quê? Devido a quê? Porque um está fazendo bem e o outro não está com o mesmo propósito de fazer o bem. Então, ele fica irritado com aquele que faz bem, aquele que faz a vontade de Deus. Então, isso temos visto acontecer muito nas igrejas. Que eu aprendi desde criança, a história de José mostra muito claro isso. Por que José era abençoado, por que o pai tinha prazer de estar ao lado dele, por que ele agradava o pai, né? Porque ele era esse filho que procurava o bem, os outros não procuravam o bem. Então, vem o quê? Os que não estão no bem, o que vem? Vem inveja, ciúme, né? Ódio, vingança, né? Então, tudo de ruim vem para aqueles que não querem fazer o bem. É isso que eu falei, você está de costa para Deus, está disponível ao ataque do diabo. E o diabo tem vencido muitos assim, causando essas coisas, ciúmes, inveja, que você sabe que são frutos da carne, não são frutos do Espírito. O que tem que acontecer quando você vê um sobressaindo, ganhando almas, pessoas daquela igreja, tem muitos obreiros, tem muitos batizados com o Espírito Santo, aquele pastor está sendo abençoado. Você tem que ficar alegre, porque ele está fazendo
a vontade de Deus e não ficar com inveja, com ciúme, eu tenho que ser igual, eu vou me desdobrar para fazer igual. Não, não pode ter esse espírito, tem que ter o espírito de regozijo, de alegria, de saber que Deus está usando aquela pessoa e não ter inveja, querer fazer o mesmo, agradar a Deus e não aos homens. Então, a maioria faz para agradar a Deus. A maioria faz para agradar aos homens e não a Deus. Então, isso o diabo vê de longe. Ele sente o cheiro de que ele vai poder atacar e vencer. Então, a conversa que eles tiveram, você pode imaginar, né? Aqui não explica, mas ele podia estar acusando o irmão o tempo todo, né? Mostrando que, humilhando, você quer aparecer, você quer se portar bonzinho, você me irrita. Então, aquela conversa que eles tiveram ali foi a brecha para o diabo dar a ideia dele eliminar o irmão. Quer dizer, as conversas que você participa de grupinhos, você está dando brechas para o diabo entrar. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Você vê, quando a pessoa está mal, né? Ela é essa pessoa que rebelde, responde mal, ela é tudo de irritante está nela, né? Como ele poderia responder isso para Deus? E ele não tinha visto Deus até então, Deus falando com ele. Então, você imagina o perigo que é estar nas mãos do diabo, o que ele causa na vida de uma pessoa. Vocês têm visto isso no povo que chega à igreja, né? Mas com as pessoas de Deus, com os servos de Deus, você acha que ele vai ser menos? Não, ele vai atacar pior ainda, porque ele sabe que é uma pessoa que está trabalhando contra ele. Então, você vê que ele não via Deus como Deus, o poderoso, o Criador, o Pai, não. Ele via como uma outra pessoa qualquer. Quer dizer, a pessoa, quando não tem o Espírito Santo, não tem Deus, não tem temor a Deus, ela não vê Deus, ela não vê que ele vê tudo, né? Que você vai ver no restante da história. Ele vê que você vê que ele não imaginava que Deus estava vendo o que ele estava praticando. Eu me lembro quando eu era também jovem, se eu fizesse alguma coisa errada, eu ficava, e se meu pai souber? Né? Vinha logo aquele receio, aquele medo. Quer dizer, a gente tem esse cuidado de não desagradar o pai. Imagina a Deus. Quer dizer, ele não tinha nem aos pais, né? Se eu matar meu irmão, meu pai vai sofrer, minha mãe vai sofrer, né? Ele não tinha nem aos pais, nem a Deus. Todas as pessoas que não têm nada a ver com Deus não têm esse cuidado, não têm essa consideração, não têm esse temor. Ela está totalmente nas mãos do diabo. Então, cabe a nós que sabemos da verdade não dar ouvidos à voz do diabo. Reconhecer sempre a voz dele e sempre dar ouvidos à voz de Deus. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, às vezes, Deus cobra isso de nós. Olha o que você fez na igreja, olha o que você provocou na igreja. Porque ele é justo. Então, se a gente humilha uma pessoa, se você abusa da autoridade como esposa, como pastor, você
acha que Deus está se agradando daquilo que ele não está vendo, que você quer mostrar autoridade, quer mostrar poder. Então, esse não é um espírito bom, esse não é o espírito de Deus. Então, Deus tudo vê, não adianta você esconder da direção, né? A gente estava até conversando sobre a gente saber o que está acontecendo nos estados, nos países, com as esposas, com os pastores, mas ninguém fala para nós a verdade. Todo mundo, está tudo bem, tudo ótimo, a igreja está crescendo, o povo está voltando. Quer dizer, eu tenho algum sangue lá clamando a Deus por justiça e você não sabe. Tem algum sangue lá dizendo, olha aqui, olha a injustiça que eu estou passando, olha, ninguém se preocupa comigo, ninguém quer saber. Quer dizer, o pastor não está sabendo o que está acontecendo na minha vida, nem a esposa, mas o sangue, né, a justiça a respeito daquela pessoa está clamando a Deus. Então, é nossa responsabilidade ajudarmos umas às outras. Por exemplo, você está mais perto de uma esposa, você pode dizer, olha, ela não está bem. A esposa chegar até a estadual, olha, ela está indiferente, eu não vejo ela buscando a presença de Deus. Então, você está remindo aquela situação, aquela injustiça que poderá acontecer, a falta de zelo na igreja. A falta de zelo também é um sangue que está clamando, porque a igreja ela é movida pelo quê? Pelas ofertas. Então, se você não está tendo zelo, está gastando, esbanjando, aquele sangue está clamando, aquela oferta está clamando a sua falta de zelo. Então, se as obreiras não estão tendo atenção, as próprias esposas não se conhecem, não se ajudam umas às outras, está clamando a Deus. Aquela injustiça, aquela falta de zelo da sua parte, clama para Deus. Então, é muita responsabilidade que cada uma de nós temos, com cada um, porque você vê que ele pergunta a Caim pelo irmão, quer dizer, ele está cobrando que o irmão era para cuidar dele, era para saber o que está acontecendo na vida dele. Então, ele cobra, Deus cobra de cada uma de nós estar ciente do que está acontecendo com a sua irmã, com a esposa que trabalha com você, a esposa que mora com você. E isso a gente tem visto muita dificuldade de muitas a desejar nisso. Então, pense nisso, que Deus está cobrando aquele sangue quando você não zela pela igreja, não zela pela vida espiritual das esposas, das obreiras. Você vê coisas que você poderia falar para não acontecer mais, você fica com medo de ficar mal vista. As pessoas não têm que ter medo de ficar mal vista, elas têm medo de Deus dizer que ela não tem zelo pela casa de Deus. Esse deve ser o seu medo. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, você vê que isso traz maldição para a igreja. Essa falta de zelo, né? Essa falta de temor a Deus, essa falta de união, de amor entre nós, causa esse desastre aqui que aconteceu. Causa o caos na igreja. As pessoas ficam dispersas, vão saindo da igreja, o amor vai se esfriando, o zelo, o temor, não há mais temor. Trata o altar como qualquer coisa. Então, isso traz maldição.
Mas se todas nós tivermos esse cuidado, esse zelo pela obra de Deus, pela causa, pelas almas que Deus coloca em nossas responsabilidade, então Deus vai poder abençoar essa igreja. Então ele fala para ele: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Quer dizer, quando você orar na igreja, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque você não está nesse espírito, você não está no temor do Senhor, você não está olhando as coisas santas, né? Tem lá bem grande na parede, santidade ao Senhor, mas você não tem nenhuma. Então, a terra aqui é o povo, a casa de Deus. Não vai ter essa bênção de crescer, de frutificar. Tudo ficará difícil. Você vê a igreja amarradinha, né? Você vê aquele povo, sempre as mesmas pessoas, não tem pessoas novas, não vê testemunhos, não vê batismo com o Espírito Santo, você vê uma religiosidade, não poder de Deus, não espírito na igreja, não uma igreja abençoada.